Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Dentro de alguns minutinhos vamos iniciar nossa live desta noite da Escola Bíblica. Bem-vindo você que já está conosco. Dri, oi Chiquitosa, você tá melhor? Amém, que bom, graças a Deus, né? Seu nome tá aqui na nossa listinha de oração, viu? Vamos orar por você hoje. Josi, bem-vinda também, saudade de vocês. É vinho de coco? Obrigada. Tô chique, tô até de água de coco aqui hoje na minha live. O marido hoje tá, ó, caprichando, hein? Amém, mais 2 minutinhos, já vamos iniciar. Bem-vindo conosco também, Pastor Joel. Bem-vindo, pastor, bom ter você aqui conosco. Claro, né? Sugestão sua, né, Dri? Obrigada, viu? Bom, vamos iniciar então a nossa escola bíblica com uma oração de gratidão ao nosso Deus. E é muito importante agradecermos a Ele pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para essa live. Quero convidar você a orar comigo a Deus. Faça a sua oração de agradecimento ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos agora. Pai querido, Pai amado, nós entramos na sua presença neste momento. Iniciamos esta live para a glória do teu nome. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada pelo teu sustento. Como diz a sua palavra, que a graça do Senhor é tudo que nós precisamos, ela nos basta e sabemos que vivemos dessa graça, que nós somos gratos ao Senhor pelo seu cuidado conosco, com a nossa família, pelo suprimento, pela provisão, ó Deus, sobre cada necessidade. Nós temos visto a sua mão de Pai, o seu cuidado, de amor, de misericórdia sobre nós. Senhor, fica à vontade no nosso meio, ministra nos corações daqueles que estão conosco, daqueles que estão ainda entrando na live, que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra nesse momento nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Bem-vindo também, irmão José Antônio, aqui conosco.
Nós vamos hoje falar de um assunto muito interessante, de mulheres. Já temos alguns homens aí, mas é sempre bom ouvir, né? A importância das mulheres no reino de Deus, no trabalho delas, no ministério delas, e o quanto o Senhor valorizava e valoriza o trabalho feminino na obra de Deus. E essa noite o nosso tema é engajamento feminino no trabalho cristão. Quer dizer, envolvimento feminino no trabalho cristão. E alguns exemplos bíblicos nós vamos ver esta noite. Eu vou iniciar aí com um texto citado pela pastora Lúcia Vargas, lá do Paraná. E ela citou o texto de Atos 1:14, que diz: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Depois nós temos vários textos ainda. Eu vou citar um outro texto de Mateus também, 27. São textos comparando as reuniões com as mulheres, o ministério das mulheres, o trabalho que elas realizavam e como Jesus tratava essas mulheres. Mateus 27, 55 e 56 diz: muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Aí o texto de João 20 que diz: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Bem, aqui no primeiro texto nós vimos que muitas mulheres observavam a Jesus, né? Estavam ali observando de longe. Nós estamos falando também daquelas que seguiam a Jesus na Galileia, que serviam a ele. Nós estamos falando de algumas, citamos algumas aqui, mas são muitas. Nós vamos ver no decorrer dessa lição que umas ficaram mais famosas, outras anônimas, mas que todas tiveram um trabalho louvável, todas tiveram um trabalho envolvente no ministério, junto a Jesus. E Maria Madalena, ela não se encontrou com Jesus ressurreto, porque até que Jesus tivesse sido descoberto, que Jesus tivesse de fato saído do túmulo, ninguém o havia encontrado. Maria saiu para avisar aos discípulos. Por quê? Porque foi isso que Jesus havia lhe pedido, que ela fosse e avisasse aos seus irmãos e dissesse que Jesus havia ressuscitado e que ele ainda não subiu para o Pai. Então, aqui no versículo do texto de João 20:18, ele cita: vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então, quando Jesus ressuscitou, ele pediu que Maria avisasse aos seus discípulos. E Jesus fez isso quando Maria permitiu que Maria o visse quando ele saiu do sepulcro, na realidade. Tem mais um texto que eu gostaria de citar, de Mateus 28, de 5 a 7. Pastora Alain Delon, que honra aqui conosco também. Fátima dos Santos também, muito bom ter vocês aqui. Pastora Alain Delon, de tão longe aqui conosco. Bem-vindo, meu querido. Grande abraço, viu? A vocês todos aí. Helena também, bem-vinda aqui conosco. Eu quero citar o texto de Mateus 28, 5 a 7, que diz o seguinte: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como eu tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Então aqui tem 4 pontos que eu gostaria de citar aqui nesse texto, que o anjo disse àquelas mulheres. O primeiro: não tenham medo.
Quer dizer, não se assustem, não fiquem amedrontadas. Eu sei que vocês estão procurando Jesus crucificado. Todos procurando. Onde está Jesus? Onde está Jesus? E aí, no segundo ponto, ele não está aqui. Certamente, ele não está mais ali na sepultura. Ele ressuscitou, como havia dito. E aí o terceiro, venham ver o lugar onde ele jazia, onde ele estava, quando ainda morto. E o último ponto, vão depressa e diga aos seus discípulos, ele ressuscitou dentre os mortos. E interessante aqui porque quando ele cita, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. É uma citação muito interessante, porque aqui nós vemos as mulheres, as pessoas ali procurando, o sepulcro está vazio, mas onde está Jesus? Mas Jesus não está mais entre os mortos. Jesus ressuscitou. E nós vemos que quem estava presente ali, os primeiros a estarem ali, eram as primeiras, no caso, as mulheres. As mulheres. E nós vamos iniciar essa lição falando um pouco dessa notícia maravilhosa que elas receberam, que Jesus não estava mais ali, que o sepulcro estava vazio. Então foi uma notícia maravilhosa que essas mulheres receberam. Elas viram que o túmulo estava vazio e foram anunciar, como está lá em Mateus 28, que eu acabei de ler. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. No tempo em que Jesus viveu aqui na terra, o ministério infantil foi de uma importância relevante. O trabalho feminino, o trabalho das mulheres foi de suma importância. E esse texto citado, ele mostra que essas mulheres seguiam Jesus até mesmo depois da sua morte. Elas queriam saber onde Jesus estava, o que é que Jesus ia fazer, o que ia acontecer a partir de então, aquela expectativa toda. Por quê? Porque elas eram seguidoras de Jesus. E em nossos dias, as mulheres batistas independentes continuam a seguir a Jesus, seguidoras de Jesus. Bem-vinda conosco também, Raquel. Harald, Lourdes. Se eu não pronunciei de acordo, me perdoe. Mas bem-vindo também aqui conosco, queridos. Então eu quero dizer que eu louvo a Deus pela vida das mulheres, pelo trabalho que elas têm desenvolvido no reino de Deus, na obra de Deus. E aqui nós vemos que tem alguns textos que a gente citou, mas o trabalhar da mulher dentro do reino de Deus hoje tem sido por demais importante. Se nós analisarmos o trabalho das mulheres dentro da igreja, eu não estou falando só pela igreja que nós estamos aqui pastoreando de Americana e de Paulínia, mas como um todo nós temos ouvido entre os pastores, há muito mais mulheres dentro das igrejas do que homens. Há um trabalho intenso das mulheres, até porque a mulher ela é mais intensa, o trabalho da mulher é diferente do trabalho do homem. Não que o trabalho do homem não seja importante, claro, os dois, muito. Mas a mulher ela é muito intensa, ela está sempre em movimento, né? E eu louvo a Deus pela vida dos homens que valorizam o ministério infantil, feminino, seguindo o exemplo aqui do John Ongeman, fundador, na realidade, lá de Orebro Mission, nosso berço da nossa denominação, onde tudo começou ali, o campo missionário iniciado ali. E esse homem incentivou e abriu espaço para as mulheres através da escola bíblica. E embora muitos ainda não aceitem, vocês sabem que algumas igrejas não aceitam o trabalho da mulher, não aceitam a mulher à frente de uma igreja. Não aceitam a mulher como pastora. Algumas igrejas ainda são contrárias a essa visão. Não aceitam o ministério feminino. E nós temos uma base em tudo isso, um apoio em tudo isso, quando tudo para nós da Convenção Batista começou no campo missionário, e o pastor John Ongeman, que apoiou grandemente o trabalho feminino, o ministério feminino. E esse ministério tem sido de grande valor nos lares, na igreja, na sociedade, na comunidade. Eu sei que tem alguns homens e algumas mulheres aqui conosco,
mas é importante nós analisarmos como é que as mulheres têm se envolvido hoje dentro das igrejas. Porque o trabalho da mulher como um todo, não só dentro do seu lar, mas é um trabalho social, é um trabalho na obra de Deus, é um trabalho dentro da igreja, é um trabalho na comunidade. A mulher está muito ativa, servindo ao Senhor. E há mulheres que muitas vezes não têm destaque e não têm aplauso, são anônimas, são mulheres que têm um trabalho nobre, mas que ninguém sabe. Poucas pessoas conhecem o trabalho que ela realiza, o trabalho que ela executa em prol do próximo, em prol do reino de Deus. Mas o que é mais importante é que ela continua trabalhando, continua cuidando, continua apoiando o trabalho no reino de Deus. Bem-vinda também, Cris Oliveira, aqui conosco. Bom ter vocês aqui, viu? Nos nossos dias, o empoderamento feminino tem sido divulgado demais. Hoje se fala muito da mulher se empoderando, ou seja, mulher se programando, mulher forte, mulher se preparando para assumir o trabalho, a obra, para estar à frente também na sociedade. Mas o que é que nós, mulheres, temos feito com esse empoderamento? Como é que nós temos usado esse empoderamento? Infelizmente, muitas mulheres têm usado o empoderamento para competir com os homens, para medir forças com os homens. E não é por aí. Nós sabemos que força física o homem tem mais que a mulher. Mas cada um tem um trabalho a ser desenvolvido. Então nós não estamos aqui para medir força com o homem, capacidade com o homem. E nós vemos que há muitas mulheres hoje nesse empoderamento, usando esse empoderamento para medir forças com o homem ou para medir forças com outras mulheres, para se mostrar superiores a outras mulheres. Bem-vinda também, Miriam Teixeira, aqui conosco. Bom ter você aqui, querida. Porém, a mulher cristã, ela pensa e age diferente. Nós, mulheres que conhecemos a palavra de Deus, não devemos focar no poder, no ser mais que o outro, no ter mais que o outro, mas precisamos focar no fazer mais. Eu preciso me doar mais, eu preciso me entregar mais, eu preciso doar mais do meu tempo na obra de Deus, do meu trabalho na obra de Deus. E a mulher cristã, ela é focada nisso, ela precisa ser focada nisso. Não num espírito competitivo, mas num espírito doador, participativo, em alguém que tem buscado fazer o melhor em prol do reino de Deus, em prol do necessitado, em prol do órfão, da viúva, daquele que precisa de socorro. Nessa lição nós vamos estudar alguns aspectos do engajamento da mulher no trabalho cristão, ou seja, do envolvimento da mulher no trabalho cristão. Primeiro nós vamos falar das mulheres que deixaram exemplos maravilhosos. Algumas citações aqui de mulheres, de alguns exemplos bíblicos de mulheres que tiveram um trabalho grandioso e que a Bíblia cita aqui algumas. A Bíblia está repleta de mulheres que tiveram muita importância no trabalho junto à sociedade, junto à população. E se fosse para citar tantos nomes delas, nós não teríamos espaço aqui nessa lição de hoje. E nos relatos bíblicos encontramos algumas que nós vamos iniciar agora, como Sara. Sara foi uma mulher estéril e que Deus mudou a situação de Sara e permitiu que ela gerasse um filho. E ainda percorrendo as páginas, no Antigo Testamento temos mais vários nomes. Encontramos Débora, a juíza, além de Jael, a guerreira, Esther, a rainha, Rebeca, Ana, Ruth e tantas outras mulheres, mulheres de Deus, mulheres envolvidas com o servir, o estar junto do Senhor. Algumas são destacadas e elogiadas pelo desempenho que elas tiveram, mas outras são desconhecidas,
estão no anonimato. E assim nós vemos tantas pessoas hoje, tantas mulheres hoje, com um trabalho nobre, com um trabalho que tem buscado suprir o necessitado, cuidar do enfermo, levar carinho àqueles que precisam de socorro, de atenção. Então a mulher hoje, ela está muito envolvida na obra de Deus. Ela está buscando a cada dia se aprimorar, se aperfeiçoar, se preparar para servir melhor. A mulher cristã, principalmente, porque nós precisamos, como cristãs, ter compromisso com aquilo que nós fazemos. Isso nós temos visto dentro das igrejas, o desenvolver do ministério feminino. Bem-vindo, pastor Giovanni, aqui conosco. Bem-vindo, pastor. Então, nós, como mulheres, temos esse compromisso de servir no reino de Deus, de estar junto, de estar envolvida com esse trabalho. E nesses relatos que eu fiz aí de algumas mulheres, nós vemos que muitas, você até vê mais nas pregações, os nomes são mais citados, mas muitas outras tiveram um trabalho engrandecedor, um trabalho nobre e que não aparecem aqui. Mas o que é importante para nós como mulheres? Eu quero também focar no anonimato, que o importante é o que eu faço para o Senhor, é o que eu faço dentro da minha disponibilidade, mas é o meu coração disponível para a obra de Deus, disponível para o reino de Deus, para atender ao chamado, para atender a uma solicitação, para entender a dor do outro e apoiar e socorrer e ir de encontro ao necessitado. Porém, existem mulheres que, apesar de estarem no anonimato, elas geraram filhos reis, sacerdotes, profetas, que se destacaram na história. E essas mulheres impactaram a sua geração com exemplos para as mulheres de hoje. Então, é importante, mulheres, que nós possamos a cada dia mais firmarmos na palavra de Deus, olharmos para o exemplo das mulheres que não tinham carro, que não tinham um ventilador, que hoje eu estou com 2, um de cada lado, de tanto calor, que não tinha facilidade da internet, de sair, de voltar, de todas essas ferramentas que nós temos hoje para facilitar o nosso trabalho no reino de Deus. Aquele tempo não, se andava quilômetros a pé, quente demais, com certeza, com muitas roupas, com dificuldades de água, de alimentação. Mas as mulheres eram muito animadas, muito competentes, muito compromissadas, muito valentes. E isso tudo nós precisamos tomar para as nossas vidas. Muito mais ainda, mulheres, porque nós podemos ir muito além. E esses exemplos dessas mulheres precisam ficar para nós hoje, vivos dentro de nós. Nós precisamos ver que nós temos N facilidade, N ferramentas hoje nas nossas mãos para desenvolver o ministério, para alcançar as pessoas, para socorrer as pessoas, e muitas vezes nós estamos parados, acomodados, olhando para tudo sem atitude. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos motive a cada dia mais, mas não tem como nos motivar se nós não buscarmos a palavra de Deus. É a palavra de Deus a nossa maior motivação de vida, porque ali nós conhecemos como o trabalho era realizado, a que custo ele era realizado. Continuando na história bíblica, encontramos Rispa, que ficou sentada cuidando dos filhos mortos. Está lá em 2 Samuel 21:10. A mulher que salvou uma cidade jogando a cabeça do inimigo pelo muro, 2 Samuel 20:22. A viúva que deu água e um pequeno bolo a Elias. E não há espaço para citar todas, como eu já disse anteriormente. E agora nós vamos citar também algumas mulheres no Novo Testamento. O ventilador parou. No Novo Testamento nós encontramos Maria, a mãe do Salvador, Isabel, Dorcas, Lídia, Marta e Maria, Maria Madalena e tantas outras mulheres
que seguiam e serviam a Jesus. Olha que importante essa colocação aqui da pastora Lúcia. Elas seguiam e serviam a Jesus. Isso tudo faz diferença nas nossas vidas. Seguir a Jesus e estar disponível para servi-lo. Esse é o nosso papel, queridas. Nós, como mulheres cristãs, precisamos ter essa disponibilidade. Não só de dizer que eu creio, que eu conheço a palavra, mas eu preciso também servir, eu preciso estar disponível. Porque o grande ministério de Jesus aqui na terra foi o serviço. Era o que ele mais se envolvia, em servir. Os evangelhos registram em muitas ocasiões Jesus acolhendo, curando, atendendo aos pedidos e também dando atenção às mulheres da sua época. Veja o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Aquele encontro foi transformador na vida dessa mulher. Essa mulher que mudou todo o seu itinerário, que tinha um comportamento diferente, de ir buscar água no poço de Jacó, de estar ali num horário diversificado das demais mulheres, para não ser encontrada, porque ela tinha um comportamento que não era aceito pelas outras mulheres. Então ela evitava, ela buscava ir no horário por volta do horário do almoço, para poder estar só ali, pegar água, dar água para os animais, sair. E Jesus foi exatamente, mudou a sua rota para se encontrar com essa mulher samaritana. O relacionamento de Jesus com essa mulher era um relacionamento que não era comum. A mulher samaritana não tinha relacionamento com o judeu, não se falavam, eram distantes. E Jesus foi exatamente ali para ter esse encontro com essa mulher. E, na realidade, ele foi oferecer da água da vida para ela. E quando ele disse ainda a ela, eu quero até complementar esse pedaço, que aquele que tomar da água que ele tem, da água que ele tinha, da água que ele oferecia a ela naquele momento, jamais teria sede. A água que ela tinha para tirar daquele poço era a água onde as pessoas tomam todos os dias e todos os dias têm sede. Mas Jesus é a fonte de água da vida. E ele ofertou desta água a essa mulher. Água que resgatou o caráter dela, a moral dela, todo um comportamento mundano de relacionamentos com vários homens que ela teve. E Jesus permitiu àquela mulher ter um encontro que impactou a sua vida, que mudou a sua história, que mudou a sua vida. Graças a Deus, porque na atualidade, no século 21, no ano de 2020, existem mulheres fazendo a história, trabalhando para Jesus. Talvez você conheça alguma, talvez você se lembre de alguma dessas mulheres que têm se envolvido na obra de Deus e que continuam aí vivendo no anonimato, mas todas elas buscando seguir os exemplos deixados na Bíblia, servindo ao Senhor com alegria e disponibilidade. Olha, Márcia querida, minha querida, prazer ter você aqui conosco, viu? Um beijo grande nessa família muito preciosa. Então, é importante para nós o servir, não servir como um fardo, como uma obrigação, mas é o servir com alegria, com disposição, com ânimo, é buscar fazer sempre o melhor, é buscar atender a necessidade do outro, não como um fardo, não como peso, mas com prazer, como Jesus sempre faz, sempre fez e sempre faz pelas nossas vidas. No ponto 2, mulheres trabalhando para o Senhor, valor inestimável. Olhando novamente para o ministério de Jesus e para o exemplo que ele deixou, nós vemos o valor que o mestre dava à mulher. Nós precisamos dar mais atenção às mulheres. Não somente no mês de outubro, como nós estamos agora. Nós estamos falando de mulheres. É claro que a gente procura seguir mais ou menos o calendário do ano. E o mês de outubro é outubro rosa, é um mês onde nós falamos das mulheres, falamos do câncer de mama, de tantos outros assuntos que nós trazemos para as mulheres. Mas é importante lembrar das mulheres o ano todo. As mulheres precisam ter um valor
elas precisam ser valorizadas dentro da sociedade. A mulher precisa ser vista como apoiadora de fato que ela é. A mulher precisa ser vista como aquela que está junto para fazer diferença, para unir forças, para lutar por o mesmo ideal, para buscar ajuda, alternativa, socorro, juntos. Então, os cuidados precisam ser permanentes para com a mulher. E cuidados com a saúde, quando nós falamos da saúde da mulher. Essa semana eu vi alguma propaganda onde se estavam falando de divulgação do Outubro Rosa, mas a dificuldade que a mulher tem muitas vezes de fazer um exame de mamografia. Quantas mulheres nunca conseguiram fazer? Quantas cidades não dão essa oportunidade às mulheres? Então, assim, é um cuidado que não precisa e não pode ser somente no mês de outubro, mas no decorrer do ano. Precisamos focar na saúde da mulher, no bem-estar da mulher, na vida também mental da mulher, emocional, espiritual. Apesar de tudo isso, de todo o trabalho que a mulher tem desenvolvido, assim como muitos homens, mas muitas mulheres têm vivido um momento, vamos dizer assim, meio que doentio por conta da situação de estar dentro de casa, de estar limitada, e muitas com síndrome do pânico, muitas vivendo momentos de precisar da ajuda de medicamentos. Por quê? Porque estão se sentindo pressionadas, sufocadas, sem poder trabalhar, sem poder agir. Então, os homens também têm sofrido isso, mas a mulher como um todo tem estado bem abalada por conta disso. Então, que a sociedade como um todo possa também ver a mulher como alguém importante, não só no mês de outubro, mas no decorrer do ano, como Jesus sempre viu e vê. É necessário parar e pensar que existem mulheres com 2, 3 jornadas de trabalho, e nós sabemos disso. E bem-vinda à feira aqui conosco. E aqui mesmo na nossa live existem muitas mulheres que têm 2, 3 trabalhos. E que isso, na realidade, sobrecarrega essas mulheres. Elas vivem momentos de trabalho secular, de trabalho no lar, de trabalho no ministério. Então, as mulheres têm uma vida muito ativa. É por isso que eu disse lá no início, não que o homem não tenha toda essa motivação, todo esse gás dentro da igreja, mas as mulheres são especiais. Não é porque eu estou falando que eu sou mulher, mas a gente é quem motiva a igreja a caminhar. Vamos fazer alguma coisa, a mulherada já está envolvida. Vamos fazer uma vigília, a mulherada já está se mobilizando. Então, é importante saber disso, que nós, mulheres, temos muita sobrecarga muitas vezes, por conta de trabalhos no ministério, na família, na igreja, e o que isso acarreta às vezes é enfermidades, é cansaço. E quantas mulheres vão para as reuniões da igreja, para os cultos, muito cansadas. Por quê? Porque têm uma vida ativa, mas estão ali, firme e forte. E o que é importante ainda nós lembrarmos da participação dessas mulheres, que às vezes são dolorosas, são desafiadoras. Por quê? Porque quando o marido não conhece a palavra, às vezes ele limita a mulher de ir para a igreja, ele impõe horários para a mulher, ele impõe eventos que ela pode ou não participar. Então, tudo isso causa na mulher uma insatisfação muito grande, porque ela queria dar mais de si, ela queria se envolver mais, mas quando o marido também não está envolvido, é muito mais difícil. E essas mulheres valorosas são nota 1000, firmes e fortes, ajudando e abençoando vidas sempre. Oram por suas famílias, cuidam do esposo, dos esposos, filhos, participam de projeto social, ajudam na comunidade. Ainda existem Dorcas, aquela que se preocupam com aquele que não tem, com o necessitado, com o órfão, com a viúva. É aquela que vai tecer alguma coisa para doar, é aquela que vai doar da sua despensa, é aquela que vai doar das suas roupas. Saudando também a Nádia aqui conosco, bem-vinda. Então, existem muitas Dorcas ainda, graças a Deus por isso, né? Que fazem boas obras. Vamos olhar para as esposas de pastores.
Muitas vezes são as mulheres sem nome. Quem é aquela lá? É a esposa do pastor. É a esposa do pastor fulano de tal. Mas o nome dela a gente nem sabe às vezes. Ela é a esposa do pastor fulano de tal. E eu quero dizer para vocês que não tem mulher para trabalhar mais na igreja do que esposa de pastor. O Biraci aqui conosco também, bem-vindos, queridos. A esposa do pastor é aquela que olha, que está lá na frente no culto, que abre o culto, que dá aviso, que vai para a salinha das crianças, que vai para a cantina, que vai lá na recepção receber, que vai fazer oração para uma irmã que não está bem. É a esposa do pastor. É aquela que é polivalente, né? É aquela que está em todos os lugares, que faz todas as coisas, que está pronta para atender de todas as formas. E eu quero dizer para vocês que eu admiro muito as esposas de pastores. Inclusive, quando eu assumi como membro numa igreja, lá na igreja de Americana, onde nós estamos hoje, eu via a Cláudia, a esposa do pastor, que ela estava lá no altar, dando aviso para as crianças. De repente ela ia para a salinha, de repente ela voltava com uma touquinha na cabeça, ela esquecia, tirava, ela estava lá na cozinha. Então, assim, ela era uma pessoa que estava atuante em todas as áreas. E a esposa do pastor é uma pessoa que se sobrecarrega muito dentro da igreja, porque tudo o que acontece na igreja, toda a necessidade da igreja, onde está isso? Pergunta para a esposa do pastor. Tudo ela precisa saber. Dulce, querida, aqui conosco. Bom ter vocês, viu? Bem-vinda, minha amada. Então, a esposa do pastor é aquela que precisa saber de tudo dentro da igreja. Quando tudo está acontecendo, como está acontecendo, todas têm capacidade, mas às vezes as esposas de pastores são colocadas ali e lá, em ministérios, em lugares, para socorrer em todos os ministérios. Porque está faltando alguém, porque naquela hora não tem ninguém para ficar ali, então é ela que vai. E ela acaba sempre entrando e atuando e auxiliando em áreas que muitas vezes não é a dela, para poder suprir a necessidade. Então, cada um de nós tem um ministério, tem um chamado, tem um trabalho que nós realizamos de um modo especial em determinado ministério dentro da igreja. E nós precisamos identificar isso, né? E nós precisamos olhar para aquelas que estão ali servindo e lembrar que todas têm capacidade, mas às vezes para tipos de trabalho diferentes. Então não é porque eu estou no ministério que eu vou pegar a esposa do pastor e falar que é ali que ela tem que atuar também. Ela também tem direito, como todas as mulheres da igreja, como membro da igreja, de se identificar com o ministério onde ela vai atuar. Então, precisamos lembrar da esposa do pastor com carinho, de saber que ela também tem as suas limitações, tem o seu espaço para atuar dentro da obra de Deus. Vamos pensar em um pastor sem a esposa do lado. Vocês já imaginaram como é muito mais difícil trabalhar quando um pastor está sozinho, sem a esposa? Tem pastor que quando a esposa não pode ir no culto porque aconteceu alguma coisa, porque está doente, ele fica meio perdido dentro da igreja. Por quê? Porque ela que pensa nos detalhes e vai começar o culto, quem é que vai, quem não vai, quem vai dirigir o culto. Ela está sempre ajudando o pastor a se lembrar disso. Então, imagina um pastor sem a esposa ao lado. É bem mais difícil. A igreja precisa valorizar esse ministério e entender como elas, as esposas, se sentem em relação à família pastoral, ao ministério, ao esposo, e muitas vezes elas se sentem sozinhas e excluídas, desvalorizadas. Então é tempo de pensarmos um pouco nisso. Pare, por favor, e reflita sobre aquela que está apoiando o trabalho pastoral dentro da igreja. Estamos falando do ministério feminino, das mulheres no ministério e das esposas de pastores. E o terceiro e último ponto: acreditamos plenamente que as mulheres cristãs deixarão um legado para as próximas gerações. Em nome de Jesus, nós mulheres precisamos deixar um legado para as gerações que virão.
para aquelas que vão chegar e que já possam olhar para nós e ver e visualizar o amor de Deus naquilo que nós fazemos, a dedicação, a alegria em servir. Nós precisamos ser essa referência para elas. Por quê? Porque nós temos sido motivadas pelas mulheres lá atrás da Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Nós vamos a cada dia nos alimentando de todos o trabalho delas, de tudo que elas realizaram ali, para nos motivar. Mas nós precisamos ensinar com os nossos feitos, então, se nós estamos de fato aprendendo aquilo que temos visto. E o que é importante, um dos ministérios preciosos das mulheres é o da oração e o da intercessão. Bem-vindo também, Almira, Aguinaldo, Roberto conosco. Bem-vindo, Mi. Bom ter você aqui, viu? Então, nós precisamos, como mulheres, sempre estar disponíveis. Por quê? Porque é a mulher que começa a oração, a mulher que começa a intercessão, é a mulher que envolve a outras, que motiva a outras, que convida. É muito fácil, as mulheres rapidinho se reúnem num grupo, vamos gastar um tempo de oração agora. Vamos dobrar o nosso joelho ali, antes de começar o culto, e vamos clamar a Deus. Rapidinho as mulheres se reúnem. E normalmente esse ministério dentro da igreja é muito forte com as mulheres, a oração e a intercessão. Há uma carência muito grande de pessoas que se levantem para orar e interceder. Nós sabemos disso. Vocês que estão conosco, homens e mulheres, sabem disso. Não é comum as pessoas orar umas pelas outras. A palavra de Deus diz que nós devemos rir com que rir, chorar com os que choram, mas orar uns pelos outros. Isso não é muito comum hoje. Infelizmente, as pessoas têm vivido hoje cada um com as suas dificuldades, cada um vai orar pela sua família, cada um busca socorrer os seus queridos, a sua família, a sua igreja, e não é isso que Jesus quer. Aquele que ama de fato, ele vai socorrer aquele que tem necessidade, e não aquele a quem ele tem afinidade, a quem ele conhece, a quem ele tem proximidade. Quantas vezes nós aqui na nossa lista mesmo de oração, de pedidos, daqui a pouco a gente vai fazer uma oração, a maioria dessa lista a gente não conhece. São pessoas que chegam para nós e que entram para nossa lista de oração, mas nós não sabemos quem são. Mas não importa quem seja, importa que é alguém que necessita de oração. E a oração é bênção, porque todos nós precisamos. Então devemos orar uns pelos outros, sempre. Bem-vinda, Grace, querida, saudade, viu, minha amada? Glória também, Glória Calvo, bem-vinda, minha amada, aqui conosco. Então nós, como mulheres, precisamos sim orar umas pelas outras, interceder umas pelas outras e nos preocuparmos, né? Porque precisamos estar preocupados como líderes para que o ministério feminino continue, que ela alavanque, que ele cresça cada dia mais, que nós possamos trazer junto de nós, para se somar conosco, muitas mulheres, que todas as igrejas aí tenham seu ministério em nome de Jesus, muito próspero, com muitas mulheres envolvidas e compromissos a cada dia, que a obra de Deus possa crescer muito através, principalmente, do ministério feminino. O ministério feminino, ele vai de encontro às necessidades de apoio, de carinho e de ajuda, porque isso já é mesmo um pouco da mulher. É aquela coisa de carinho, de estar próximo, de bater o olho e às vezes ver que a pessoa não está bem, que precisa de ajuda. Então, a mulher já tem esse jeitinho um pouco mais especial para se achegar ao necessitado, né? Claro que isso é um compromisso de todos nós. Há momentos de insegurança, de dúvidas, circunstâncias que causam feridas, diagnósticos de doença, de perda de familiares, de problemas na família. Em todos esses momentos aí, a mulher cristã age, entra em ação. Ela visita, agora nós não estamos podendo, né? Mas normalmente a mulher visita, ela faz uma ligação, ela envia uma mensagem, ela tem uma palavra de ânimo, de motivação para dar para outros, e traz conforto, e traz um bálsamo, traz alento aos corações nos momentos difíceis.
a atuação da mulher cristã, com seu jeito, seu tato, ela faz a diferença. E esse é um legado que nós precisamos deixar para as mulheres mais jovens, para aquelas que estão chegando. O Ministério Feminino também atua na parte social da igreja, principalmente. Eu falo que quando a gente não tem um trabalho social, nós não estamos atuando como igreja, porque a igreja precisa ter um trabalho social. A igreja precisa ter um trabalho de socorro, de recebimento, de acolhimento, de provisão para aqueles que estão necessitados, não somente de oração, mas também de alimento, de um agasalho e assim por diante, de uma atenção, de estar junto mesmo. As mulheres realizam trabalhos de valor incalculável, usam o tempo disponível, seja no evangelismo, na oração, no ensino, realizando bazares, chás, confraternizações, tudo isso buscando a comunhão, a boa convivência e arrecadando fundos que certamente são enviados para o campo missionário, para auxiliar ali os missionários. A pergunta é para as meninas de hoje: esse ministério irá continuar? Nós temos mulheres aqui conosco de várias faixas etárias. Admilson Damasceno, bem-vindo aqui conosco. E temos aqui mulheres de idades variadas. E a minha pergunta é essa para você essa noite. Esse ministério, o Ministério Feminino, é um trabalho que vai permanecer, que vai continuar, que vai crescer? Você é uma pessoa que colabora para que esse ministério prospere a cada dia mais? Para a glória do nosso Deus? Tem até uma pergunta que eu queria fazer para você. Bem-vindo também, Luan, conosco, Maria de Fátima. O que podemos fazer para que no futuro o Ministério Feminino continue na igreja? Qual é a sua porcentagem de colaboração para que o Ministério Feminino continue atuando dentro da igreja? E para concluir, o Ministério Feminino é de suma importância para a igreja e para o ministério pastoral. As mulheres da Bíblia deixaram exemplos a serem seguidos e ministérios a serem continuados. Deus conta com as mulheres cristãs dos dias atuais para fazerem a diferença num mundo conturbado e necessitado que estamos vivendo. Vocês, assim como eu, têm observado a situação toda que nós estamos vivendo hoje. Por conta do Covid, quantas enfermidades, quantas pessoas com síndrome do pânico, quantas pessoas perderam seus entes queridos por conta do Covid. Quantas situações hoje difíceis, quantos desempregados, quantos enfermos, quantas pessoas sem alimento dentro da sua casa, quantas situações difíceis. Mas essa palavra é para você, mulher, é para mim, é para nós. É o Senhor dizendo que conta comigo, que conta com você que está nessa live, que conta com o nosso coração doador, com o nosso coração disponível, com o nosso coração que tem prazer de servir na obra de Deus. Como Deus levantou mulheres no passado, Ele ainda levanta mulheres hoje. Por isso nós estamos aqui, porque o Senhor nos levantou. Amém? Assim, vidas serão restauradas e curadas por meio do ministério feminino, para a honra e glória do Senhor Jesus. No momento em que esta lição se encerra, existem muitas mulheres orando em suas casas. Algumas hoje já conseguindo orar nos templos, nas igrejas, outras ainda não. Mas o que é importante é nós continuarmos firmes e perseverantes, entendendo que tudo isso vai passar e que nós vamos poder voltar a atuar dentro dos ministérios, nas igrejas,
Mas independente de estarmos ou não na igreja, Jesus continua o mesmo. Jesus continua operando da mesma forma. Jesus continua nos suprindo do mesmo modo. Jesus continua nos fortalecendo do mesmo modo. Então é tempo de buscarmos estratégias, porque mesmo dentro das nossas casas, nós temos condição de ajudar aqueles que não têm. Nós temos condição de levar uma palavra de força, uma palavra de ânimo, um pedaço de pão, uma peça de roupa, um carinho, uma oração. Nós temos condição. Precisamos sim continuar crendo que o nosso ministério fará diferença nessa geração que virá. Amém? E eu quero crer que você que ouviu essa palavra, tomou posse dessa palavra, vai se envolver ainda muito mais no ministério, na igreja onde você hoje congrega, participa e vai entender que você tem mais para dar. Porque às vezes a gente acha que está fazendo muito. E eu quero lembrar a você que Jesus, ele não chama aquele que está desocupado. Eu tenho um tempo disponível, então Jesus vai me chamar. Não. Ele chama exatamente aquele que tem muita coisa para fazer. Porque diante de tanta coisa para fazer, quem está desocupado é quem é preguiçoso, que não quer trabalhar. Porque tem tanta coisa para nós fazermos. Tem tanto que eu posso fazer pelo outro, tem tanto que eu posso fazer em socorro do outro. Então nós temos uma vida cheia de atividades. Mas eu preciso priorizar o reino de Deus de Mateus 33. Primeiro o reino de Deus, primeiro as coisas do alto, primeiro a capacitação do Senhor, primeiro a direção do Senhor, primeiro quem o que ouviu o comando de Deus, atentamente ouvir e obedecer, é assim que a palavra dele diz. Então que nós sejamos mulheres, servas de Deus, cristãs, obedientes à palavra de Deus. Precisamos saber qual é o nosso lugar dentro do reino de Deus, porque o Senhor é aquele que tem sustentado a você e a mim. Em tempo de Covid, o Senhor tem nos mantido de pé, para a glória dele, nós estamos aqui para socorrer aqueles que não têm tido esse privilégio. Oremos. Quero neste momento colocar aqui em oração algumas pessoas que fazem parte da nossa lista. Não sei se tem algum pedido aí. Algumas pessoas que já passaram o pedido na semana passada, nas outras semanas, o pedido está aqui ainda. Tem algum pedido? Não? Então vamos lá. Pedido de oração pela Helena, aquela bebê que faz tratamento de câncer, que está prestes a fazer um transplante de medula. O Antônio, meu tio com câncer, também precisa de oração. Danilo precisa de uma cirurgia no braço. Meu irmão que sofreu um acidente e ele está com um braço sem sensibilidade. Silvia, que é uma amiga querida que também faz tratamento para câncer no rim. O Léo e a Lia, que também precisam de fortalecimento espiritual. Rodrigo, que aguarda fazer ponte de safena, que teve um infarto, que está hospitalizado, o irmão Rodrigo. Maria de Fátima também, com diagnóstico de tumor no pulmão. A Geralda e o Nivaldo, que também precisam de fortalecimento espiritual. A Arlete, que também precisa de oração, que está hospitalizada, com as pernas muito inchadas e o médico não consegue ter um diagnóstico para ela. A Adriana também, que é uma sobrinha, que também não está bem de saúde esses dias. A irmã Elvira, que está, para a glória de Deus, a cada dia melhor, mas em recuperação do Covid. E já está melhorando a cada dia. Também oração pela Lia Soriene. Dulce Tenca pedindo oração pela Lia Soriene. Deixa eu deixar aqui na nossa lista. Oremos, queridos, por essas pessoas e por cada um de vocês que estão conosco. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós queremos apresentar a Ti, ó Deus, a cada uma destas vidas, a cada pessoa que está conosco nesta lista de pedidos. Ó Pai querido, pedimos que o Senhor venha sobre elas agora, tocando em cada uma. Pai, em nome de Jesus, oramos pelas enfermidades aí, pelos diagnósticos de câncer, de tumores. Ó Deus, que o Senhor possa tocar nessas vidas agora, por aquelas que não têm um diagnóstico fechado ainda,
Que o Senhor venha, ó Deus, com a sua mão de poder, de cura, de misericórdia, alcançando a cada uma dessas vidas agora. Em nome de Jesus, nós profetizamos o milagre do Senhor, a cura, a restauração do Senhor. Assim como nós já pudemos compartilhar aqui de tantos testemunhos de milagres, nós cremos no seu agir sobre cada uma dessas vidas, Pai. Oramos por elas e crendo desde já que o Senhor fará o melhor, porque tudo que o Senhor faz é bom e é perfeito. Que a boa mão do Senhor alcance essas vidas agora, em nome de Jesus, Pai. Oramos também, ó Deus, por cada um que está conosco nesta live, em nome de Jesus, ó Deus amado, que o Senhor venha tomar o lar de cada um, a cada família agora, que o Senhor possa visitar essas famílias, ó Deus, entrar com provisão nesses lares agora, suprindo cada necessidade, daqueles que estão sem trabalho, que o Senhor venha abrir portas, ó Deus, daqueles que estão enfermos também nos lares, que o Senhor possa alcançar, dificuldades no casamento, no relacionamento, na educação dos filhos, ó Deus amado, o Senhor conhece a cada um. Eu peço que o Senhor os alcance agora, põe a tua mão sobre eles, renova as forças, a fé, a alegria, o ânimo, ó Deus, em nome de Jesus, o ministério de cada um, que cada um possa estabelecer-se diante do Senhor, se prontificando a se envolver mais com o ministério, com a obra de Deus, com o órfão, com a viúva, com o necessitado. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada família aqui conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e a comunhão do Teu Espírito repouse sobre você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu agradeço você que está conosco. Eu quero dar um aviso, fazer um convite. No dia 21, nós não teremos a nossa live, é uma quarta, não teremos a nossa live no horário das 19. Nossa live será às 20 horas. Teremos a presença de uma médica, mastologista, e ela vai estar conosco trazendo uma palavra específica para as mulheres, para os homens, falando de câncer de mama. Então, se você tem interesse em participar conosco, marque na sua agenda, dia 21 agora de outubro, às 20 horas, nós teremos na nossa live, não será às 19, mas às 20, eu subi um pouco o horário para ver se as mulheres conseguem assistir também, que é o horário de jantar. Mas esteja conosco, você vai ter oportunidade de fazer perguntas, de esclarecer dúvidas. Depois eu vou estar divulgando mais os convites, mas a médica mastologista estará conosco. Ela tem um trabalho numa ONG também, um trabalho muito nobre que ela tem com relação às mulheres carentes, um trabalho de cuidado com câncer de mama. E ela vai estar falando aqui. Você vai ter oportunidade de interagir, de fazer perguntas, tirar dúvidas, tá bom? Convide outras pessoas, mulheres, homens, porque às vezes a gente pensa que é só mulher, mas homem também pode ter câncer de mama. A maioria são as mulheres, mas homens também. Então você é nosso convidado, dia 21, às 20 horas. Amém? No domingo, às 19 horas, estaremos com o nosso culto ao vivo e também através do Facebook. O Senhor Jesus abençoe você e a sua casa. Em nome de Jesus.